Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Thaís, meu nome é Thaís Guedes, eu sou produtora, eu sou atriz, arte educadora, sobrevivente na área da cultura, né? Assim como todos que acredito que aqui estão. E aí, essa live, oficina, foi pensada em ser uma live um pouco mais interativa, né, com a participação de vocês, com perguntas e tudo mais, porque eu vou falar um pouco sobre como que é essa questão de você ser artista e você precisar também é, vender o seu próprio trabalho, né? Não somente divulgar, mas você conseguir agenciar o seu próprio trabalho, você conseguir se engajar em questões relacionadas a políticas públicas para poder entender um pouco melhor onde você pode se colocar no mercado de trabalho, né? Para a gente pensar em todas as possibilidades que a gente consegue enquanto artista, porque o que acontece hoje em dia é que tem muita gente, hoje em dia não, sempre foi assim, na verdade. Acho que hoje as pessoas estão até acordando um pouco mais para essa questão da autogestão. O que acontece é que as pessoas são muito artistas, elas têm muito talento, mas muitas vezes elas não conseguem viver de arte, porque no Brasil é uma coisa muito difícil, né? Você conseguir uma sustentabilidade financeira trabalhando com arte e cultura, e elas não. E aí, como fazer isso, né? A gente não encontra um produtor a cada esquina, não é tão fácil assim, principalmente para quem não é famoso, né? Então, está se crescendo esse momento em que a gente precisa se engajar nessa causa da produção cultural para se manter na arte. Então, antes de tudo, antes da gente começar, eu vou trocar um pouco de vivências aqui com vocês, mas eu gostaria de pedir para que vocês. Eu vou lendo, tá? Os comentários. E se um encontra, não presta. Tá falando do produtor, é isso? Harold. Eu acho que a gente encontra bons profissionais em todos os lugares, né? E talvez nós sejamos os melhores profissionais que possamos encontrar para isso. Nós sejamos as melhores pessoas a vender o nosso próprio trabalho, porque a gente que entende dele, né? Então, antes de tudo, eu gostaria que vocês não podem falar aí, mas comentassem, fizessem perguntas, todos os questionamentos que vocês têm, vocês colocassem aí no chat, tá? Para a gente poder ir conversando a partir disso. Eu coloquei lá no formulário que a gente que todos vocês se inscreveram na oficina, uma série de assuntos que poderiam ser colocados aqui nessa live, e a maioria ficou entre editais públicos e documentações, né, documentos comprobatórios e burocracias para você conseguir se inscrever. Primeiramente, eu vou falar um pouco da minha experiência enquanto artista e produtora. Já comecei, mas vou retomar para vocês entenderem como que eu cheguei aqui e como que a gente pode se ajudar, porque acho que isso tudo é uma troca. Após esse momento, inclusive, a gente pode trocar informações lá no grupo que foi feito no WhatsApp, a gente pode trocar planilhas, se for necessário, a gente pode trocar, enfim, vários arquivos que às vezes são necessários para a vida do artista que se produz, né, do artista produtor. Eu comecei no teatro há mais de 10 anos, né? Eu fiz curso técnico lá no estado de Alagoas, curso técnico em artes cênicas, daí depois eu vim para São Paulo e aí eu fui fazer bacharelado em teatro, fiz mestrado em artes cênicas com ênfase na pesquisa relacionada ao teatro performativo, e sempre, desde que eu entrei na faculdade, eu fazia esse paralelo entre como fazer o meu trabalho
e como fazer acontecer, que são duas coisas muito diferentes, né? Às vezes a pessoa tem um trabalho incrível, mas ele não consegue sair da sala de ensaio, porque ela não consegue criar redes, ela não consegue criar pontes para fazer acontecer. Então, acredito que é muito importante a gente sempre pensar em pontes de apoio, né? Não se faz arte, não se faz cultura nesse país sozinho. Então, a gente criar as nossas redes, as nossas pontes de apoio, porque às vezes a gente não tem verba para levantar um projeto, mas a gente tem parceria, né? A parceria ela acontece e eu acredito que ela acontece de uma maneira mais orgânica e sincera quando você um dia precisa, mas no dia que você tem grana, você vai lembrar daquela pessoa e vai falar, poxa, sempre quando eu preciso, esse cara me salva, né? E aí agora quando eu tenho grana eu vou recompensá-lo de alguma forma. Então as parcerias não surgem só do eu preciso e vou fazer e a outra pessoa vai fazer um trabalho para você sem remuneração. Acho que são casos que a gente vai construindo e relações que a gente vai construindo com o tempo, né? E elas são muito importantes. São relações, inclusive, de muita confiança. Então, quando se fala assim, quando encontra um e ele não presta, talvez essa relação de confiança não tenha sido estabelecida, né? E aí, atualmente, eu até ano passado era gestora de um espaço cultural, de um teatro, e com a pandemia acabou-se tudo. E eu me tornei, eu já fazia esse trabalho antes, mas não era a minha principal ocupação até aquele momento. Por um momento no final do ano passado foi a minha principal ocupação de parecerista, né? Eu fui uma pessoa que avaliava projetos que seriam ou não beneficiados pela Lei Aldir Blanc. Então, eu fiz uma série de cidades e alguns estados também. Fui responsável por essa comissão de análise de projetos, né? E aí, entrando em contato com esses projetos, eu vi que tinham muitos artistas que estavam ali de primeira viagem, que estavam escrevendo o projeto pela primeira vez. Que se você tinha referência de um vídeo, você via que a pessoa tinha um trabalho legal, mas ela não conseguia passar para o projeto, para a escrita, tudo que ela gostaria de executar de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, uma justificativa legal, né? Então, foi algo que chamou a atenção, na verdade, de todos os pareceristas. A gente, inclusive, tinha que ter essa sensibilidade, né? Em muitas comissões a gente falava sobre isso, em ter essa sensibilidade de pensar que as pessoas que estavam prestando, que estavam tentando, pleiteando aquela verba, pela primeira vez estavam se deparando com esse mundo de editais, né? Então a gente teve que criar essa sensibilidade para conseguir analisar os projetos da melhor forma possível, pensando no momento, em ser uma verba emergencial e tudo mais. Mas que acredito que esse momento aconteceu, o que tem de bom, né, o que ele nos traz de bom é a questão do fortalecimento da classe em relação a isso, ao engajamento em relação a editais públicos, né? Porque os artistas que não percebiam começaram a perceber o quanto era importante o engajamento nessa área, o quanto que é importante para a nossa sustentabilidade, para a nossa visibilidade, e o quanto que a gente precisa ter um mínimo de conhecimento para entrar nesse universo, né? Então, começando, foi uma introdução, agora eu vou falar um pouco como, né? Se a gente pensa em entrar nesse universo de editais, como que a gente começa? Como que a gente começa? Documentação. A documentação, às vezes, parece algo muito simples, mas não é, né? Muita gente se inscreve em
em editais com alguma pendência relacionada a impostos que não pagou, alguns tributos federais, e aí ela perde o benefício por conta disso. Alguns editais da Lei Aldir Blanc liberaram as pessoas das certidões, né, principalmente pessoa física. Tiveram alguns estados que liberaram todas as certidões, então eles não fizeram a consulta, mas toda vez que a gente for pensar em edital público, a gente precisa estar com o nosso nome em dia em todas as esferas do poder público, seja municipal, estadual ou federal, né? Então a gente tem uma série de certidões aí que a gente tem que ir atrás para ver se está tudo ok. Certidão municipal de tributos imobiliários, certidão de débitos trabalhistas, certidão a CND federal também, né, que vê os tributos federais. Todas essas certidões a gente tem que estar em dia. Se a gente é MEI, veja bem, não vou falar só de edital pensando no estado de São Paulo, PROAC, Aldir Blanc, mas vou falar empresas que precisam, né, que sofrem auditoria do governo e que são muito rígidas com a contratação de artistas. Sistema S geralmente sempre faz todas essas consultas, né? Você precisa estar com todos esses documentos em dia para você conseguir ser contratado, ter uma contratação artística. Inclusive, se você tem uma MEI, daqui a pouco eu falo um pouco mais dela, mas se você tem uma MEI e ela não está em dia com as mensalidades, você já não consegue emitir a CND federal. E aí você não consegue ser contratado, né, pelo estabelecimento, seja a prefeitura, seja o sistema S, você não consegue finalizar a contratação por causa de uma demanda que é burocrática e que a gente precisa dar atenção. Poxa, é muito comum as pessoas não pagarem a mensalidade da MEI, só que aquilo, a maior parte daquela verba vai para o nosso INSS, né? Se você tem uma MEI, você está isento de impostos. Então, talvez se esforçar um pouco para tentar manter ela em dia é o mínimo para você conseguir começar a vender o seu projeto. Então, eu vou falando aqui, pessoal, e vocês vão colocando dúvidas, tá? E colocando assuntos aí que gostariam que eu fosse abordando, que eu vou falando. Então é isso, documentação CNH. Se você envia uma CNH, você passou em um projeto de edital público São Paulo PROAC e eles pedem a sua documentação. Se você tem uma documentação fora do prazo de validade, volta. E se você não ficar de olho no diário oficial, você perde o prazo para recurso, você não pode enviar de novo essa documentação se você não tiver no prazo de recurso, e você perde o prêmio. Então, a documentação é algo que a gente sempre tem que estar atento e em dia. Eu tenho um colega meu que uma vez ele se inscreveu para um projeto, e ele se inscreveu como pessoa física e logo que passou esse projeto ele pediu para eu produzir, eu fui atrás da documentação. Ele estava com uma pendência no CADIM. O CADIM é relacionado a vários impostos, principalmente o que pega ali é multa de carro, né, multa de estrada. E aí ele estava com essa pendência no CADIM. A gente correu atrás para ele pagar, mas era muito tempo até ele normalizar, até o CADIM dar baixa no sistema de que ele tinha pago, que estava tudo ok, ele perdeu o prêmio, né? Então a gente acha que é besteira, mas não, é bom ficar ligado. Herod é pessoa física, mais difícil que MEI. Emily está falando que trabalha no SESC, sempre existe protocolo de documentação, tanto para pessoa física quanto jurídica. Para pessoa física, inclusive, o protocolo é muito mais complexo.
porque quando você vai contratar, por isso eu sempre falo, Harold, por que você já pensou, você pode conseguir abrir uma MEI, porque seria o ideal para o artista conseguir vender os seus trabalhos mais facilmente, o ideal é você ter uma MEI. Porque se você for... E a MEI, eu envio para vocês um passo a passo de como abrir, você pode abrir online, né? Então, eu envio um passo a passo que o próprio governo federal emitiu. Então, é muito fácil você abrir ela, você só precisa pagar a sua mensalidade por mês, fazer a declaração anual, que também é muito simples. Um contador, em tese, tem que te dar todas as informações relacionadas à MEI gratuitamente, né? Então, você não tem custos com contador e é muito mais fácil você ser contratado dessa forma. Por quê? Aí a Emily pode, inclusive, falar para mim se eu tô exagerando ou não. Eu não sei se o Sesc lá faz... Emily em Rondônia, né? Eu não sei se o Sesc lá faz contratação por RPA, né? E contratação por RPA é muito mais complexo porque eles descontam da fonte o imposto de renda, você tem que pagar também uma taxa de INSS e uma taxa de ISS. São muitos impostos. Então, quando você termina fazendo a conta de quanto que você gasta, quanto que você pagou de impostos, o seu cachê diminui muito, além da burocracia. Muitos lugares pedem RPA, a legislação, pelo que se pede aqui, o próprio estabelecimento seja responsável por essa retenção de impostos e por esse recibo, só que nem todas as instituições sabem emitir o recibo e passam para a pessoa física essa função, né? Então, o RPA, que seria o contrato, o recibo de pagamento de autônomo, é sempre uma opção um pouco mais difícil de lidar e menos vantajosa para o artista individual ou para um coletivo, né, que vai trabalhar com valores que não são altos. Então, abrir a MEI geralmente é a melhor opção. Eu tentei entrar no Sesc e não consegui, o Harold falando. A Emily está falando aqui que essa contratação não é à toa, que eles estão até evitando o tipo de contratação de pessoa física. Sim, porque é muita burocracia e porque é muita burocracia para os dois lados, tanto para o contratante quanto para o contratado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer quando a gente terminar aqui é enviar para vocês o tutorial de como abrir uma MEI, tá? O John está perguntando sobre esse processo de abertura da MEI. Eu já tive uma muito tempo atrás, e quando eu tive, eu abri no portal do empreendedor, toda cidade tem um, né? Lá você pode resolver tudo relacionado a MEI, você pode tirar todas as dúvidas e tudo mais. Agora, na pandemia, eu voltei a ter MEI, porque eu fui uma época registrada por uma instituição. Quando eu saí dela, eu voltei a ter uma MEI e eu abri no sistema online, né? O portal do empreendedor.gov. A gente tem que ter cuidado porque tem vários sites que falam de abertura de MEI, mas que não são governamentais. E aí eles terminam cobrando taxas, não são confiáveis. Então a gente tem que ir pelo site que é o .gov, e eu mando o link para vocês. Ali tem um tutorial certinho, você vai seguindo e abre tudo no mesmo dia. No mesmo dia o CNPJ já está disponível, e aí cada cidade é um procedimento para você conseguir o alvará, mas no caso do artista, como ele não precisa de nenhuma visita técnica ao local de trabalho, né? Você marca lá que trabalha de porta em porta, põe essa opção lá, é mais fácil de conseguir esse alvará, né? Então, o alvará, ele dá o acesso ao CCM, o CCMEI, que é um outro documento que a gente tem que ter junto com o CNPJ da MEI. E aí eu acho que a melhor forma de falar sobre essa abertura é realmente mandando esse tutorial, porque ele é bem didático
E eu também vou enviar uma tabela de KNAIs, né? Que são todas as possibilidades que uma pessoa que vai abrir a MEI pode escolher como trabalho. Então, quando você abre uma MEI, você tem 15 possibilidades de função. Você tem 15 funções que você pode colocar lá: fotógrafo, produtor musical, produção musical. No caso de produção teatral, existem 2 nomes. Existe um número para KNAI e um outro número que é secundário, e nesse outro número está escrito como humorista, a produção teatral. Humorista e contador de história. Mas é tudo a mesma coisa. Então, eu posso enviar toda essa lista do que vocês podem, das 15 funções que vocês podem escolher para abrir a MEI. Eu nunca vi esse aplicativo de abertura de MEI, tá? Eu realmente fiz pelo site que era do governo, porque eu achei, inclusive, que era o site que estava vinculado na prefeitura, no site da prefeitura, então era uma coisa que eu tinha certeza que não era nenhum site falso, tá? Então, o que eu indico é a gente não procurar muito longe, a gente ir realmente nos meios oficiais e governamentais e procurar lá essas informações. Eu vou passar o link para vocês, mas vocês também podem conferir. Não tem segredo. Seguindo o tutorial, vocês conseguem, tá? Em relação à documentação, tá tudo bem por aí? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa relacionada à abertura de MEI? Harold, você falou que não conseguiu entrar no SESC. É isso, tá? O caminho é você tentar abrir uma MEI. Inclusive, eu vi que você é chileno, acho que é chileno, eles têm a opção, se você for de fora do Brasil, tem a opção para você botar o RNE, se eu não me engano, né? Ao invés do RG e tudo mais. Então, eles têm essa opção de você abrir a MEI sendo não sendo uma pessoa que nasceu no Brasil, tá? E aí a gente vai chegando aqui na parte de editais públicos, né? Editais públicos, eu acho que eu queria que vocês falassem um pouco, escrevessem rapidamente o que vocês pensam sobre editais. Qual foi a primeira vez que vocês procuraram saber sobre os editais? Qual foi a primeira vez que vocês tentaram se inscrever em algum lugar? Quais são as maiores dificuldades? Gostaria que vocês escrevessem. Divulgação de editais. Divulgação de editais é o seguinte. Desculpa. A melhor maneira de você conseguir saber do que está rolando, para mim, pelo menos, funciona muito bem, é redes sociais, tá? Eu posso enviar também alguns grupos nas redes sociais, vocês procuram lá editais públicos voltados para a cultura, a gente procura, eu estou em todos os grupos possíveis relacionados a editais voltados para a cultura nas redes sociais, no Facebook, né? Também ajuda vocês seguirem no Instagram, ultimamente está sendo, inclusive, muito mais utilizado que o Facebook, vocês seguirem as páginas dos municípios e estados referentes à localidade de vocês, porque eles sempre publicam lá, né? Alguns municípios já estão com páginas de Secretaria da Cultura, e aí facilita também na comunicação. E tem um site específico que é o Prozas. Esse site, ele divulga diariamente a abertura de vários editais, e isso ajuda também para a gente a fazer um apanhado de tudo que está rolando, tá? Então, em relação à divulgação, redes sociais,
Prosas, eu vou passar esse link para vocês, tá? E é isso. Também existiu um tempo atrás uma rede de artistas e produtores que tinham uma planilha em comum e eles iam alimentando essa planilha com informações sobre editais. Então, quando eu descobri algum festival, eu ia lá e colocava na planilha o nome do festival, qual era a abrangência dele, tempo de inscrição e tudo mais. Porque aí facilitava que todo mundo ia alimentando aquilo ali e ia se ajudando. Porém, com a pandemia, ficou um pouco desarticulado. Acredito que agora volte nessa articulação e a ideia é que a gente sempre se mantenha em rede, né? O que eu estava falando lá no início, a gente se mantém sempre pensando em rede de apoio, facilita na divulgação, porque aí a gente divulga nos grupos, vai divulgando nos grupos e vai se informando. O Prosas, ele, se você se inscrever lá, ele envia para o seu e-mail mesmo a atualização diária ou semanal dos editais que eles publicam. Dene tá falando, eu já tinha visto sobre o PROAC, mas não tive coragem de escrever. Aí me inscrevi nesse da Audi Blanc em Franca e fiquei sem classificar. Ok, é o seguinte, né? Eu não fui da comissão de análise de projetos de Franca, mas existem vários critérios para uma banca analisar o seu projeto. Às vezes a gente precisa dar um pouco mais de informações do que a gente acha que é necessário. Quando a gente vai escrever um projeto, a gente escreve, quando não tem costume, como se ele tivesse na nossa cabeça, como se ele já tivesse muito claro, né? Porque na nossa cabeça está claro. Só que a gente tem que entender que o pessoal da comissão não vai nem saber quem você é. Então a gente tem que ser muito didático, né? E compatível com a proposta, compatível com o orçamento, para poder eles entenderem que você vai ter mãos para executar aquilo, né? Então, às vezes a gente tem um projeto ótimo, sei lá, Franca, pegando o edital número 3 de projetos em Franca. Era um valor que com os descontos deu cerca de R$3.500. Eu tenho uma vontade de fazer um festival. O projeto é ótimo, eu já tenho todos os músicos, eu já tenho vários parceiros que vão fazer gratuitamente, né? Que vão fazer pensando nessa tecnologia de redes e tudo mais. Mas se você for avaliar um projeto que com 3.500 quer fazer um festival tão grande, né? Vai ser tudo online para não aglomerar. Se você for pensar nisso, uma comissão pode entender que o momento em que você se inscreve no edital é o momento que você tem para remunerar os artistas, porque a grana está vindo para isso. Então, por que fazer um projeto tão grande que não consiga contemplar a remuneração? Eu não estou falando que em Franca houve esse entendimento, tá? Porque eu não fiz parte da comissão. Mas eu já fiz parte de outras comissões e é um critério de avaliação de algumas, né? Você vê a compatibilidade do projeto, das ações que você está colocando no projeto com o orçamento. O orçamento é muito importante nesse momento para a gente entender se você vai ter braços para fazer aquilo e se você vai conseguir remunerar a equipe. Eu já tive projeto na minha mão em outras cidades que foi reprovado porque tinha uma verba legal e a pessoa só pensava na remuneração dos diretores finais do trabalho. Era um projeto de dança e os bailarinos eles não seriam remunerados. Então foi unânime, a banca reprovou. Por quê? Porque tinha verba para remuneração, mas o entendimento daquela pessoa era que era uma questão de hierarquia, de que alguns iriam ganhar mais e outros nada. E que o entendimento da Audi Blanc qual é? Você passar a verba para a ponta, para quem está precisando, né? Então, qual que é a lógica de você deixar ela, ao invés de pulverizar, deixar ela na mão de poucos?
Então, nesse momento, nessa banca que eu participei, foi um critério. Não sei qual foi o seu caso dele, né? Que a questão da sua, da sua não classificação, mas sempre cabe recurso, né? E acredito sim que os recursos, quando a gente fica nessa dúvida, até para a gente entender para onde a gente tem que ir, a gente tem que entrar com recurso. Ah, mas não tinha nota, não tinha nada, o que, que eu vou falar no recurso? Eu vou falar que eu não estou entendendo porque eu não fui classificado se eu atingi todos os critérios que estavam pedindo lá. Então, estava pedindo para ser uma live ou uma transmissão ou um projeto online de 45 a 60 minutos que tivesse caráter de cultura, caráter relacionado à cultura, né, que tivesse também uma questão social. Eu atendia todos esses critérios. Então, o que faltou? Cabe essa pergunta para a banca, né, esse esclarecimento, até mesmo para não ficar no escuro e conseguir escrever os próximos projetos de maneira mais assertiva. Estou indo aqui na lógica não, na linha do tempo aqui, perdi o Aldir por não ver a tempo. Eu também vi alguns e era complexo. E no de oficina cultural eu consegui. Nos de Audi Blanc eu quase não faço. Foi o que eu entendi aqui, o que o Harold falou. O site, Laís, que eu falei sobre divulgação é o Prosas. Eu mando tudo lá pelo nosso grupo no WhatsApp, tá bom? Pode ser ainda hoje, depois daqui eu mando. Que eu não tenho certeza se é prosas.org ou prosas. Deixa eu procurar aqui um momento. Você joga no Google Prosas editais, lá tem editais, inclusive, relacionados a meio ambiente, esporte, então não é só a cultura, tá? E aí o Deni está falando aqui que em 2014 tentou pelo Fundo Nacional de Cultura, mas também não conseguiu classificação. A justificativa no projeto, no caso, precisa ficar mais em que? Contextualização, objetivos. Olha, eu vou ser bem honesta. Nesse momento de Aldir Blanc, a gente tinha muitos projetos para serem analisados em muito pouco tempo. Então, o que a gente priorizava era a descrição inicial ou a apresentação, né? Dependia do que cada cidade pedia no escopo do projeto, e o orçamento cronograma também, para a gente ver essa questão da compatibilidade do que está sendo proposto no projeto em relação ao plano de execução, ao cronograma e ao orçamento. Então, o que a gente mais prestava atenção, não estou falando que a gente não viu o resto, mas o que a gente mais prestava atenção era isso. Eu já ouvi outras pessoas que trabalham com parecer falando que, às vezes, elas não veem todos os tópicos mesmo, né? Elas veem a parte inicial e o orçamento, só para ver se bate. Não acredito que seja ético, existe um trabalho imenso aí, tanto do artista quanto do poder público para levantar o edital, para levantar um projeto. Então, o parecerista tem que analisar tudo com muito cuidado. É muito importante, sim, a contextualização, a justificativa, você colocar a relevância que aquele seu projeto tem para a sociedade, né? E dentro daquela relevância, por que que ele é especial? A verdade, o que que acontece? Existem muitas pessoas fazendo muitas coisas boas, né? E em alguns casos existe menos verba do que precisaria utopicamente ter para atender a todos os projetos bons. Então, tem projetos que são muito bons, porém precisa estar no nível tão alto de planejamento, de escrita, que precisa se em alguns momentos escolher entre os muito bons. E aí
o que vai ser assertivo para você sair, para você se destacar? Você falar a contrapartida, né? Tem uma questão de contrapartida muitas vezes social, e você de alguma forma conseguir conectar o seu projeto a um ineditismo, né? A uma ideia que seja que seja engajada e que tenha um caráter de ineditismo, que não fique dentro do óbvio ou que não seja muito parecida com o que a maioria das pessoas querem fazer, né? Exemplos, PROAC, vamos lá, PROAC Lab, apresentação de shows online, vamos pegar música. Então, o que eles pedem a princípio são 6 apresentações online que você tem que fazer, né, para conseguir fazer o projeto acontecer. Ok, 6 apresentações online, mas vamos lá. Existem muitas bandas boas. O que a minha vai trazer de diferente para esse projeto? E aí são as contrapartidas extra que a gente vem pensando em trazer para complementar. Bate-papo, entende? Então, se eu tenho um projeto relacionado à periferia, eu faço essa ênfase com a periferia, com a conexão que já é realizada, que não foi pensada do dia para a noite, mas com uma conexão que mostra que é um trabalho que tem continuidade. Aí você coloca um bate-papo relacionando essas pessoas, né, que já estão envolvidas com o seu projeto. Estou dando exemplos, tá? Você pode pensar em um impulsionamento um impulsionamento maior do que o normal nas redes sociais, porque a gente sabe que os projetos nas redes sociais, que a divulgação nas redes sociais está sendo muito mais assertiva até do que uma assessoria de imprensa nos últimos anos, né? É lógico que a assessoria de imprensa é extremamente importante, mas o impulsionamento antes não era muito pensado. Hoje, ele é porque o alcance é muito grande. As redes sociais alcançam muitas cidades, se você for analisar o tipo de impulsionamento que você pode fazer, né? Você vai pelo Facebook, pelo Instagram, você pode clicar nas cidades e nos perfis das pessoas que você quer alcançar. Então, Harold, você quer vender o seu trabalho aí, você fala que você é artista e você é produtor sozinho, tem uma opção lá quando você vai impulsionar, que eles falam de impulsionamento automático e que eles vão vão divulgar aquela sua publicação que está em evidência para pessoas que tenham um perfil das pessoas que já te seguem, que provavelmente são seu público, né? Então, ter um olhar para esse planejamento de divulgação é muito importante para a criação de teasers, né, de trailers que antecipem o projeto para poder você conseguir divulgar melhor e para isso também ser um instrumento de venda, porque quando você vende, tem aí uma representante do SESC, quando você vende às vezes para SESC, para prefeituras, eles não têm muito tempo para ver um álbum inteiro, para eles verem uma peça inteira, né? E se você investe num teaser e você coloca isso já no projeto, você sabe que a sua venda depois vai aumentar um pouco, por quê? Porque tem mais chance deles verem um vídeo de 3 minutos que já represente muito bem o seu trabalho do que eles verem um de 50, porque eles não têm tempo, né? E lógico, quando são editais, tudo mais, você tem que ter tempo para ver tudo, mas quando você está muito na lógica de contratação semanal, você tem outras demandas. Então, se você ficasse só assistindo os vídeos, não conseguiria atender todas essas demandas. Então, pensar em todas essas questões relacionadas a plano de divulgação é muito importante. E contrapartidas que vão para além das apresentações online, por exemplo.
né? E coisas legais também, vocês pensarem em pessoas convidadas, né, para acrescentarem no projeto. Então, eu tenho uma banda, ela tem um histórico. Lembrando, o pessoal da música faz muito isso. Às vezes fala, se inscreve no projeto, eu vejo o vídeo está muito ok. Tipo assim, a pessoa tem um trabalho muito profissional, muito legal, mas ela não tem a capacidade de colocar a playlist dela que ela vai tocar no projeto. Ela esquece de falar qual que é o estilo musical dela no projeto. Então são coisas que parecem ser óbvias, mas não são, porque muita gente peca nessas pequenas coisas, entende? Então a gente descrever bem, né, qual é o conceito, contextualizar e defender um conceito daquela obra é essencial também. Tudo isso vai fazer com que seu projeto tenha um diferencial na hora que o avaliador for ler. Porque se ele for ficar só com a parte artística, existem muitos artistas muito bons. O que vai ser avaliado é o artístico e a capacidade de você mostrar que você tem braço para fazer aquilo acontecer. Você botar uma boa equipe técnica, uma equipe de produção que tenha um currículo, né, que mostre que vai ter compromisso com a verba pública, porque não adianta você escrever um projeto, isso também é uma coisa que pede muito, você não coloca quase ninguém na ficha técnica, né, você coloca a definir, a definir. Então, isso não é legal, é bom ter o máximo de definições na hora que você vai escrever. Por quê? Porque o currículo dessas pessoas vai contar, né? O conhecimento técnico de cada um vai contar e vai fazer com que o seu projeto tenha mais chances de ganhar. Então, todos esses aspectos são muito importantes para que a gente deixe o projeto completinho para ser analisado e conseguir passar. Às vezes, mesmo assim, não passa, né? E paciência, porque é o que acontece quando se tem muita coisa boa e menos e uma quantidade de verba menor do que os que seria necessário para atender a todas essas demandas. Mas a gente sempre tem que tentar se especializar mais e mais. Quando eu falei de artistas convidados, se você está fazendo projeto de teatro, pensar num diretor que tem um destaque, isso vai contar, o currículo desse diretor vai contar, porque vai dar uma segurança de que aquela ficha técnica vai fazer um trabalho de qualidade. Eu falo do diretor, mas pode ser também o figurinista, cenógrafo, a equipe, a ficha técnica inteira é muito importante para mostrar que o trabalho vai ser executado com qualidade, entende? Nos dias de hoje, pensar que está sendo tudo voltado para projetos online, é bom pensar num diretor audiovisual, né? Não só uma pessoa, enfim, uma pessoa que você coloque lá filmagem, edição de vídeo a definir. Não, antes se colocava porque não era mais um protocolo. Preciso fazer o vídeo para entregar como prestação de contas. Não, agora o vídeo é o produto final, né? Então é legal, inclusive, a gente pensar esses projetos que estão surgindo agora em como dar um lugar de protagonismo mesmo para essa função do diretor audiovisual e como que ele vai dialogar com um grupo que já tem um trabalho existente, que já tem uma linguagem existente, porque agora estamos numa fase de novos olhares, né, para esse universo da tecnologia. Então, Deni, a verdade, você perguntou o que precisa focar mais. Um bom projeto precisa falar sobre tudo, né? Ao mesmo tempo, não pode se prolongar demais. Então, a justificativa do projeto precisa falar, olha, contextualização, objetivos você pode botar já na descrição. Contextualização também você coloca na descrição, mas na justificativa você
pega o que você faz um parágrafo na descrição e você desenvolve ele na justificativa, né? Para poder ficar tudo redondinho. Então, tudo que você falar na descrição, a descrição é mais objetiva, ela tem que ser algo que, assim que você leia, você já entenda todas as etapas do projeto, inclusive orçamento e cronograma. Na descrição você já vai ler e já vai entender tudo. E aí a justificativa, ela vai desenvolver a relevância sobre cada tópico que está ali, né? O orçamento vai colocar ali todas as questões que você falou. Não, vamos contratar tal coisa, vamos contratar assessor de imprensa, vamos tarará, tarará. Isso você coloca ali no orçamento para eles para mostrar que você lembrou dessas funções, de remunerar essas funções e contratar elas para a execução do projeto. E o cronograma, ele tem que estar de acordo desde o momento da pré-produção, que seria esse momento de análise de datas, de encontros iniciais, de contratações, até a pós-produção, que é a prestação de contas do projeto, né? O cronograma, ele precisa, não adianta a gente pensar que a prestação de contas, por exemplo, às vezes muitas pessoas colocam no último mês vão fazer a prestação de contas. Eu particularmente discordo um pouco. Por quê? Porque para mim a prestação de contas ela acontece a partir do momento que você começa a executar o projeto. A partir do momento que eu estou aqui fazendo a live para vocês e eu peço para uma pessoa tirar print do vídeo, é uma forma de já fazer a prestação de contas, porque esse print depois eu vou usar no meu relatório e eu vou comprovar o que eu fiz, entende? Então, a prestação de contas, se a gente deixar ela para o último mês, ferra com tudo, porque aí, às vezes, você esqueceu de pegar cupom fiscal, às vezes você esqueceu de pegar nota fiscal, você deixou aquilo virar uma bola de neve, e como é que faz, né? Então, o certo de fazer a prestação é desde a pré-produção, desde a parte da contratação. Mas isso custa dinheiro. Isso o quê? Não dá para tudo? Não sobe muitos custos? Eu não entendi, Harold. Você pode falar mais? A exemplo, a lei Aldir Blanc eu não sabia. Os impostos eram muitos. Então, o que acontece com a lei Aldir Blanc que está acontecendo com várias cidades? Não foi informado em alguns lugares se haveria desconto de impostos, né? Então, as pessoas foram pegas de surpresa. O que acontece é o seguinte, vou pegar o PROAC, que é estadual, do estado de São Paulo. Tem as categorias que são projeto. Vai começar a chover aqui. Tem as categorias que são de projeto, para realização de projeto. Nessas categorias não há retenção de imposto na fonte, tá? Quem vai pagar imposto nessas categorias é quem vai emitir as notas, os contratados que vão emitir as notas. Então, por isso que você tem que pegar todo o cupom fiscal possível, você tem que pegar todas as notas fiscais possíveis, porque em tese, quem paga os impostos é quem vai emitir a nota para o projeto. Quando é avaliado como premiação, aí tem retenção de imposto na fonte e não tem como escapar, né? E aí a gente tem que ficar vendo de caso a caso. O que eu indico fazer para as próximas, porque agora você disse que não sabia desse fato, é sempre procurar no edital. Às vezes o edital fala, mas de uma maneira muito sutil, que está devido a que pode descontar impostos, se comunicar com a própria secretaria, saber se o edital foi lançado como prêmio ou como projeto, né, para entender se esses impostos vão ser aplicados ou não para você poder fazer o seu orçamento, né? Então, por isso que é muito importante a questão do engajamento. Travou para todo mundo? Aqui não.
para algumas pessoas caiu. Eu vou voltar na questão dos impostos, tá? Que o Harold falou, eu acho que é dúvida de algumas pessoas. Algumas cidades não avisaram que iria ter retenção de imposto na fonte e as pessoas não se programaram para ele, né? E aí o que acontece? A gente precisa se engajar para entender como que funciona essa questão de retenção de impostos. Se é uma questão jurídica, né, de quando ele é lançado no Diário Oficial. Se é lançado um edital como projeto, não tem a retenção de impostos, que nem o PROAC Lab. Algumas categorias do PROAC Lab, que são projetos, não tem retenção de impostos, você recebe integralmente, porque quem vai emitir a nota para você que vai pagar aquele imposto. Por isso que você tem que, inclusive, pegar todos os cupons fiscais, todas as notas fiscais, todos os comprovantes bancários e anexar para depois fazer a prestação de contas e guardar por pelo menos 10 anos, porque pode haver, durante esse tempo, a auditoria do governo, tá? Então, então, cada caso é um caso. Então, no PROAC tiveram projetos que tiveram retenção de impostos até 27% da retenção, dependendo do valor, né? Porque eles estavam categorizados como premiação. Quando está categorizado como projeto, que é um projeto que você tem que fazer, que você tem que executar com várias contrapartidas e tudo mais, aí você não tem a retenção de impostos. Vai automático, o dinheiro cai na sua conta integralmente. Então, é muito importante para que a gente se engaje nas questões das leis, para ver quando os editais vão ser lançados, se eles estão sendo lançados do jeito mais correto possível, porque existem algumas prefeituras, inclusive, que fizeram algumas retenções erroneamente, né? Por quê? Porque são despreocupados, isso, aquilo, outro? Não, é porque a gente está lidando com um cenário de que alguns lugares, pela primeira vez, tiveram editais. Então, eles estão aprendendo juntos, né? Então, tem que ter paciência e tem que ter também cobrança da sociedade civil para que esses editais sejam lançados da maneira correta e que o informe de rendimento, depois de depositado, seja apresentado, né, para o proponente, para ele entender o que ele está pagando de imposto, para ele entender se não foi descontado algo excessivo, né? Então, é sempre fundamental que a gente tenha esse engajamento perante o poder público, né? Para a gente cobrar e para a gente também contribuir para que ele faça tudo da maneira correta, porque muitas vezes boa vontade tem, mas não tem conhecimento técnico, porque estamos no momento que algumas cidades já têm experiência com editais, mas outras não, né? Inclusive estados. Alguns estados foi a primeira vez que teve edital. Essa live teria que ter 1 hora, então gostaria de saber se vocês têm mais coisas a perguntar para a gente finalizando. Você pediu essa informação sobre você tem que ficar em cima, Harold, sobre os informes de rendimento, né? E outra coisa, se você for isento no imposto de renda, você pode declarar. Se você recebeu no final do ano passado, você declara nesse ano. Se você recebeu nesse ano, você declara no próximo ano. Mas é importante que se você for isento, você declare renda, porque aí, se ao todo tiver o valor menor do que o teto, você consegue restituir parte desses impostos que você pagou, porque em tese você não poderia, você seria isento. Então, você consegue uma restituição se você declarar, tá? Fala, John.
Outra coisa muito importante para quem está com Audi Blanc, gente, cobrar das cidades o manual de prestação de contas, né? Das cidades e estados. PROAC ainda não liberou o manual de prestação de contas, ainda há muitas dúvidas, né? Há muitas dúvidas em relação também a flexibilidades na adequação do orçamento, do cronograma, da execução, né? Então, é muito importante. O pessoal está passando por um momento muito intenso, porque são equipes muito pequenas para uma demanda momentânea que é muito intensa. Então, eles estão um pouco atrasados nesse sentido, mas atrasados por conta da demanda, que não é normal, né? É algo que é muito desse momento. Então, a gente tem que pressionar, mas ao mesmo tempo ter um pouco de paciência para que esses manuais vão vindo e vão nos elucidando em relação a algumas coisas, porque fica um pouco difícil a gente trabalhar e aí já desde o início do trabalho fazer o certo sem saber como que é o manual de prestação de contas. Então, nesse caso, é muito importante a gente ficar em cima para saber. John me contemplou muito a live, espero que os grupos e os links ficarem esperto para não perder. Contemplou, tá? Então, acho que é isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Ou algum desejo de falar, de fazer uma fala? Dene estava falando ali, eu contemplei a sua pergunta, como é que tá? Achei esclarecedor. Emily, eu fiz inclusive comissão lá na sua terra, Rondônia. Gostei muito de alguns projetos que eu vi lá, achei muito bonito como vocês trazem a questão da cultura regional para dentro do projeto de vocês, dos projetos que eu analisei. Então é isso. Em relação à Lei Aldir Blanc, eu acho que ainda existem muitas dúvidas. Se não existem agora, vão existir, tá? Porque é algo novo e porque é uma lei federal, né? Então, cada cidade está tendo autonomia até certo ponto, a autonomia nos editais na execução. Mas na hora da gente prestar contas, quem tiver com o Lei de Blanc, fica ligado. Mesmo que a cidade não peça, porque as cidades não vão pedir, a maioria delas não vai pedir nota fiscal. Mesmo que eles não peçam, a maioria das cidades e estados, eles pedem para que você preencha um relatório, né, de execução do projeto, e nesse relatório você comprove todas as etapas de execução, tá? E aí você também faz um demonstrativo de como que você gastou aquela verba, mas você não envia os comprovantes fiscais para eles. Mas é preciso guardar, é preciso nota fiscal de tudo e comprovante de transferência bancária, preferencialmente que seja rastreável, né, de transferência para a pessoa que emitiu a nota, para vocês ficarem totalmente corretos em relação a qualquer auditoria que possa acontecer, tá? E ela pode acontecer no próximo ano ou em 10. Então, Emily, trabalhei com você, sim, eu lembro de você. Festival Amazônia em Cena na Rua, foi com os profissionais, foi muito especial aquele festival. Espero encontrá-los em outras edições e tamo junto, né? Harold, eu gostei, espero o link. Estava olhando o Prosas já estou inscrito, nem lembrava. O John tá perguntando se eu vou fazer outras lives e tá perguntando de prestação de contas. Eu vou fazer outras lives,
mais para frente, acho que até abril, eu vou fazer algumas, e aí essas próximas lives serão abertas ao público, né? Eu vou fazer pequenos vídeos falando cada um sobre um tópico específico, e aí se vocês também quiserem dar sugestões sobre o que gostariam que eu abordasse, estou a ouvidos, tá? E a minha intenção de fazer com poucas pessoas, com um grupo restrito nesse momento, foi essa de conseguir atender a todas as demandas de perguntas e colocações nesse momento, porque o momento é curto e se a gente fizesse uma live aberta, talvez fossem muitas perguntas e eu fosse atropelando e não conseguiria respondê-las. Então, a intenção dessa ser fechada foi ter esse momento mais de qualidade na resposta, mas eu vou fazer alguns outros vídeos que vão ser abertos ao público também, tá? É isso. Eu gostaria de agradecer a todos que apareceram no chat, a todos que apareceram em algum momento na live. Boa sorte a todo mundo, vamos trabalhar, né? Estamos num momento difícil nesse país, no mundo em específico, mas nesse país a gente sabe que é nós por nós, né? O momento é bem delicado, porém existem aí possibilidades da gente conseguir manter uma sustentabilidade através dos editais públicos nesse momento e através também de redes, né? A gente sempre se mantendo em rede, conectado, para a gente ir se comunicando e falando um para o outro o que está acontecendo e onde a gente pode se inscrever, onde a gente pode, para onde a gente pode ir, para onde a gente pode tentar conseguir patrocínios, enfim, né? Então, é isso. Muito obrigada a todos e boa noite.